Bebeu água já? Foi ao banheiro? Agora vem comigo dar uma alongadinha pra gente continuar a aula de história? Então vem comigo, ó. Like to all girls all over the world. Estica. Original King Aí Julian. What the aproxa girls então. want? Depois já quer I love dançar. all the girls. I love to Alonga move um their body. pouquinho. When you move your body, you know move it nice Aí. and sweet and sassy. Eu me Alright? remexo Woman, you muito. cute and you don't need no makeup. Gosto Original dessa cute body música, makeup né? on mother when you cute and you don't need no makeup. Alonga um Original cute body makeup on pouquinho. mother. Woman, physically fit. Respira Physically fit. fundo. Physically fit. Dá Woman, uma physically dançadinha. fit. Physically fit. Physically fit. I Woman, like nice. to move. Muito bem? Gostaram? Então tá bom. Agora sim, vamos continuar a nossa aula de história. O que nós estávamos falando então, meus amores? Nós estávamos falando sobre os modos de vida das tribos indígenas, a sua cultura, né? E aí, eu quero que você pegue o seu lápis, que você vai fazer comigo a página 16, nós vamos fazer juntos. Então, pensando em tudo que nós estudamos sobre os índios, sobre o seu modo de vida, os seus costumes, né? Tudo que eles realizavam nas tribos indígenas, vamos responder a número 1 da página 16. Use o que você aprendeu. Retome as informações do tópico Fazendo Cerâmica e complete o quadro a respeito de alguns povos ceramistas antigos que viveram nas terras do atual Brasil. Então, essa página engloba as duas aulas, por isso que eu quero fazer junto com vocês, para a gente ir relembrando, tá? Itararé, aonde ele vivia e há quanto tempo? Então, os povos de Itararé viviam no sul do Brasil há cerca de 1.600 anos. E o Tupi-Guarani? Eles viviam no litoral do Brasil há cerca de 1.500 anos. E o Marajoara? Viviam na ilha de Marajó, né, por isso o nome, entre os anos de 400 e 1.300. E em Santarém? Eles viviam no rio Tapajós entre os anos de 1000 e 1400. Então, anota aí na sua apostila todas as respostas da página 16. Número 2. Em 1500, quando os portugueses chegaram ao território do que é hoje o Brasil, quantos indivíduos indígenas viviam aqui, mais ou menos? Então, a resposta é entre 2 e 4 milhões de pessoas. Era muita gente, né? Número 3, ainda na página 16. Com base em seus conhecimentos e nas informações estudadas, cite 2 produtos cultivados pelos povos indígenas. Então, o que eles cultivavam mesmo no quarto ano? Milho, batata, mandioca e entre outros. Então, coloquei até 3, tá? Letra B. 2 ferramentas produzidas por esses povos indígenas. Arco, flecha, machado e cuia. Professora, eu coloquei uma outra aqui, porque eu já tinha feito. Tem problema não. Mas era só para vocês não colocarem coisas aleatórias, que não foram vistas nos textos, tá? Letra C. Uma atividade de trabalho, em geral, feita pelos homens. Você se lembra que eu disse que as atividades eram separadas? Os homens faziam o quê? Caça e pesca. Além disso, eles faziam o quê? Construíam também as casas, né? E as mulheres? O plantio e a colheita. Também realizavam o quê? Cuidavam também das crianças. Mas ali eu coloquei apenas... coloquei 2, né? Tava pedindo uma, eu coloquei até um pouquinho mais para vocês recordarem. Número 4, página 17. Cite 2 costumes indígenas que foram incorporados com o passar do tempo pela sociedade não indígena. Então, o que nós fazemos copiando assim dos índios? Então, nós usamos rede, tomamos banho diariamente, né? Utilizamos pratos como tapioca, né? E pirão. Uma delícia. Número 5. Por que a prática de contar histórias é tão importante para os povos indígenas, tanto os do passado quanto os do presente? O que a história traz para os povos indígenas? Porque assim, os mais velhos repassam aos mais jovens os conhecimentos e costumes do seu povo. O seu pai e a sua mãe não contam a história da família deles, de quando eles eram crianças? Seus avós? Então, os índios também
contam, né, os seus costumes, os mais velhos contam para os mais novos. Número 7 e 8 é tarefa também. Ai, Pro, tava tão bom. Não. Quero que vocês pratiquem também. Então, vocês vão realizar a número 7, né? Compartilhe palavras pesquisadas por você com relação aos índios. Número 8, como vimos, os povos indígenas explicaram as origens e os mistérios da vida por meio de mitos, que são tradições orais passadas de geração em geração. Sobre esses costumes, faça uma pesquisa na internet. Com a ajuda de um responsável, escolha um mito, né, de origem indígena brasileira e responda às atividades. Meus amores, então, de acordo com todos esses textinhos que nós vimos, tá? É que vocês vão realizar essa atividade. Então, a letra A, que mito você escolheu, o que ele representa? Letra B, você encontrou a origem desse mito? Se sim, você vai explicar. O que é mito mesmo? Significa alguma crença que os povos indígenas acreditam, tá bom? E na C, no espaço abaixo, faça um desenho que represente o mito escolhido por você, tá bom? Depois você pode me mandar uma foto dessa atividade que eu vou gostar bastante de ver, tá? E depois tem um desafio na página 19, tá? Então, ai, meu Deus, já pus a resposta. Por quais motivos devemos conhecer a história dos povos indígenas antigos que viviam no Brasil? Por que é importante conhecer, quarto ano, a história indígena? Já vou deixar ali, tá? Para entender que a história desse povo faz parte da formação do Brasil e para compreender os seus costumes e suas tradições. Gente, conhecer um pouquinho dos índios é conhecer um pouquinho da nossa história. É falar sobre coisas que nós vivemos hoje que tem tradição lá atrás, né? Como nós dissemos ali, até algumas coisas que a gente come hoje foram os índios que trouxeram para nós, certo? Então, a B não está correta, né? Para que as suas histórias possam ser conhecidas somente por outros povos. A letra C, para que seus costumes e tradições possam ser adaptados. Não, a gente não quer mudar os índios, né? E a outras formas. E letra D, para que suas memórias permaneçam somente entre as tribos indígenas? De maneira alguma. A história dos índios tem que ser compartilhada com muitas pessoas. Beleza, meus amores? Depois, vocês na página 19 tem lá a sugestão. Aprendi, não aprendi? Aprendi bastante, né? Tem as 3 carinhas lá. Você faz um xizinho se você aprendeu bastante esse conteúdo. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Vou deixar então também mais algumas atividades além dessa da apostila para vocês realizarem no caderno e eu volto com a correção. Beleza, meus amores? Não fiquem com dúvidas, vocês sabem que eu estou à disposição. Beijo no coração, até mais!